E nós estamos na série Janelas da Alma, ou Janelas para a Vida, para falar sobre a alma, sobre a espiritualidade. E nós estamos na segunda mensagem dessa série. E o tema de hoje é a murmuração. É um veneno na nossa vida, um veneno para a vida. E é sobre isso que eu quero conversar essa noite com você. Convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso de número 8. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso de número 8. Diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos dê a sua palavra, que Ele fale aos nossos corações. Amém. Quando nós falamos de janelas para a vida, ou sobre as janelas das nossas almas, eu convido vocês a abrirem as janelas para a vida e fecharem algumas janelas que não levam à vida. O texto que nós comentamos semana passada encontra-se lá em Lucas, que diz onde: se os nossos olhos forem bons, serão como janelas que entram a luz, e essa luz ilumina todo o nosso ser. Mas que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso ser estará em densas trevas. Então nós podemos entender claramente que algumas janelas precisam ser abertas e que outras janelas precisam ser fechadas. Tem janela que está aberta que não deveria estar, porque ela tem provocado escuridão, tem provocado trevas. E uma dessas janelas que eu quero convidar você a fechar nessa noite é a janela da murmuração. Porque a murmuração é um veneno para a nossa alma. Conhece alguém que só reclama da vida? E aí eu me remeto ao meu segundo livro, Cuida-te de ti mesmo. Olhe para você. Nós somos tendenciosamente mal agradecidos. Temos dificuldades para parabenizar, para agradecer, para reconhecer. Mas para criticar, para destruir, para falar mal, não nos falta motivo e empolgação. Para acharmos defeitos, nunca nos faltam olhos. Mas para vermos as coisas boas, sempre dizemos: nossa, eu estou muito corrido, não consigo parar para ver essas coisas. Mas o defeito alheio nós percebemos rapidamente. Corremos até o sério risco de dizermos: Deus deve ser eu sem defeitos. Eu acho que Deus deve se parecer assim comigo, mas sem os meus erros. Porque o errado é sempre os outros.
nós mesmos. Por isso, quando nós falamos em janelas para a vida, nós estamos falando de uma janela que abre para o lado de dentro, que nos coloca diante de uma espiritualidade verdadeira, real, do chão da vida, e que, por estarmos o tempo todo reclamando, como diria um pastor antigo, reclamando, nós não conseguimos alcançar. Reclamamos do nosso emprego, conversando com a minha sogra, ela é proprietária de uma autoescola, ela falou assim: Rê, eu tenho uma pasta lá, só para guardar currículo de gente que está querendo trabalhar. Eu falei: que tamanho que está essa pilha? Ela falou assim: está mais ou menos assim, ó. E nós estamos reclamando do nosso trabalho. Por quê? Porque nós somos especialistas nisso, uai. Nunca está bom. Eu converso com muitas pessoas, e muitas delas sofrem a síndrome de a grama do vizinho é mais verde. E como nós somos consumidos o tempo todo por isso, que se eu tiver aquilo vai ser bom, porque o que eu tenho não é. Se eu tiver aquele emprego, aí sim eu vou estar bem. E se eu passar naquele concurso, aí sim eu vou estar legal. Se eu tiver aquele namorado, aí sim eu vou estar legal. Se eu tiver aquela coisa, aí sim eu vou estar legal. Por quê? Porque nós somos murmuradores. E murmuração não é só reclamar, é o ato de não ser grato. Quando nós não agradecemos, automaticamente nós somos mal agradecidos. Nós somos mimados. O Arraial Gospel, ele é formado por mimados e mimadores. Ele gira em torno desse eixo. Por isso eu quero convidá-los aqui essa noite a sair desse eixo, para que a nossa espiritualidade como igreja amadureça, pelo amor de Deus, e que possamos cumprir o nosso papel de ser luz do mundo e sal da terra, ou sal da terra e luz do mundo, porque independentemente das ordens dos fatores, nós não temos sido o que deveria ser, porque nós estamos lotando os templos para pedir aquilo que não temos e reclamar daquilo que queremos e ainda não possuímos. Nós não nos reunimos para agradecer, para celebrar. Nós viemos à igreja porque estamos precisando de algo. Eu não estou bem, vou para a igreja. A corda está apertando, preciso voltar para a igreja. Esse eixo trouxe muita gente para a igreja, é verdade, mas absolutamente tem feito muito mais mal do que bem. Eu quero colocar-lhes hoje diante do que Pedro escreveu. Pedro nos convida, sobretudo, começa o versículo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quem reclama não tem tempo para amar, porque no amor de Jesus nós estamos falando de não esperar retorno,
mas sermos verdadeiros. O egoísta, o murmurador, está sempre dizendo: não me amaram o suficiente. Se não me amaram o suficiente, para mim fica difícil amar. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. O serviço de hospitaleiros aqui, na perspectiva judaica da época que foi escrito, era acolhedor. Ser acolhedor. Ser acolhedor aos estrangeiros, aos que necessitavam, aos que precisavam. Podemos aplicar isso hoje no sentido de acolhermos uns aos outros nas dores. Não só fisicamente nas nossas casas, mas acolhermos uns aos outros nas nossas dores. Isso é fruto de um amor sincero. Isso é fruto de um amor verdadeiro. E aí cada um vai fazendo aquilo que é chamado para fazer. Se é para servir, que sirva. Se é para fazer qualquer outra coisa, que faça, mas que faça para a glória de Deus, sem reclamação. Porque a reclamação, ela inunda a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração de trevas. A murmuração é um veneno. Por que murmuramos? Do que a gente reclama tanto? Do que a gente reclama tanto? Eu tenho algumas sugestões para você fazer um autoexame essa noite. A primeira delas é que nós reclamamos porque nós criamos falsas expectativas. E quando essas falsas expectativas, claro que não se concretizam, não acontecem, ficamos frustrados. E por que disse que o eixo da religião faz mais mal do que bem? Porque ela provoca falsas expectativas. Quem nunca, diante de um diagnóstico de alguém crente, cristão, de câncer, diagnóstico de câncer, um cristão, assim, poxa, mas um homem e uma mulher tão boa, não era para passar por isso. Quem disse? Onde está escrito? Aí esse eixo, religião, fala assim: não aceite. Não aceite em nome de Jesus. Não, onde está escrito isso? E aí vem para o gabinete do pastor Renato. Pô, pastor, estou frustrado com Deus, porque meu pai morreu, minha mãe morreu, e falaram que ia curar, falaram que ele ia ficar bem, porque era para a gente não aceitar, e nós não aceitamos, e nós oramos, e nós jejuamos, e nós fizemos as coisas. E a pessoa vem toda cheia de trevas, murmurando, reclamando, e quem paga o pato? Deus, a igreja. Mas por quê? Porque o eixo errado gera expectativas erradas. Quando nós pegamos os dois discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e o outro, aqui uns teólogos dizem que era Simão, e Jesus chega junto com eles e pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E eles dizem: és tu um peregrino em Jerusalém? Não está sabendo não o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. Por que eles estavam tristes? Porque esse cara era grande demais e não podia morrer. Ele era o nosso mestre, o libertador. Como que ele morreu? Por que eles estavam tristes? Expectativas erradas. Eles achavam que Jesus chegaria de cavalo branco, com a espada na mão, passando cerol em todo mundo do governo romano, matando tudo e a todos, e tomando o poder, e colocando um rei judeu, e colocando o povo de Judá, o povo de Israel no poder. Expectativa errada, porque Jesus nunca falou disso.
E aí quando nós estamos diante das expectativas erradas, Jesus vem. E aí lá no final do texto eles falam assim: não ardiam os nossos corações quando Ele nos expunha as Escrituras? Jesus vem, aquece os nossos corações e lembra das coisas que Ele falou. Que Ele é o servo sofredor, que haveria de passar pelo que passou, mas ao terceiro dia ressuscitaria, venceria a morte, para nos dar a vida diante das falsas expectativas e da morte que assola a nossa porta o tempo todo. Mas nós murmuramos porque nós temos um problema com o sofrimento. Nós não queremos sofrer. Nós esquecemos o que Eclesiastes diz lá, o Salomão, não do reggae, o filho de Davi. Assim, há tempo para todas as coisas. Debaixo do céu, vocês estão sujeitos a tudo, brother. Olha o alarme. Diante da realidade da vida, vocês têm que estar preparados para tudo. Agora é só vitória. Não é não. Agora eu aceitei Jesus, é só bênção. Mentira! Agora eu me converti, agora minha mãe vai ser curada. Mentira também. Agora vai dar tudo certo para mim. Mentira também. Desconstrói aí. Se eu te fazer desacreditar no Papai Noel aqui essa noite, eu já me dou por satisfeito. A realidade da vida é dura. Haverão problemas, muitos. Haverão circunstâncias todos os dias. Mas pastor, e agora? O que será de nós? Chama o Chapolin. Ou caminha na maturidade da fé. Abra a janela da tua alma para Jesus de Nazaré iluminar sua mente e seu coração, para que Ele seja todo luz. E quando essa luz chegar, quando essa luz tocar na sua alma, você vai enxergar coisas que você não enxergava. Você vai sentir coisas que você era incapaz de sentir. Você vai discernir espiritualmente coisas que você não discernia. Porque agora é a luz do Evangelho sobre você. Daí a dor já não é mais para a morte, porque em Jesus não há morte. E aí as frustrações já não são para nos encher de trevas, mas é para provocar em nós uma esperança. Porque a tribulação produz angústia, angústia é esperança, e essa esperança não pode ser frustrada. Mas por que nós rejeitamos as frustrações? Por que nós não queremos lidar com os problemas? Por que colocamos tudo para debaixo do tapete? Ou escondemos na espiritosfera gospel? Porque nós somos moleques e meninas mimadas por esse eixo gospel. E o convite hoje é: saia das fábulas, venha para a realidade da vida, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, e a minha dor? Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas dores, porque em todas as nossas dores, angústias e tribulações, Ele foi provado.
Essa luz que ilumina a alma dos maduros e dos que desejam essa luz, nos traz esse Jesus que diz: eu estou com vocês, eu sei exatamente o que cada um de vocês estão passando. Não desanime, não reclame. E é legal que a ciência ela é bonita demais. Ela é linda porque ela diz, eu estava escutando uma cientista falando, e ela fala que quando o nosso cérebro se condiciona nas boas coisas, quando os nossos pensamentos estão focados em agradecer, em contemplar o que é bom, o que é belo, o que enche os nossos ouvidos de coisas boas, o nosso cérebro libera boas substâncias que ativam a parte criativa do nosso cérebro, e nós começamos a produzir mais e mais, e isso é uma sequência de coisas boas. Quando nós fazemos exercício, eu até brinco com alguns irmãos: poxa, bicho, estou precisando fazer exercício, por quê? Porque eu estou precisando de uma endorfina. Endorfina? A pessoa, se eu erro o hormônio aqui, né? A dopamina. Nós precisamos, e Jesus diz assim, lá em Filipenses 4:8, tudo que for bom, tudo que for agradável, se há algum louvor, encham a vossa mente dessas coisas, seja esse o vosso pensar. Mas se nós reclamamos, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração se enche de um veneno mortal, que vai nos matando aos poucos. Vamos nos tornando amargo, rancoroso, rancorosa, mal-humorado, mal-humorada. Não, a espiritualidade nos convida a focarmos naquilo que é bom. É por isso que, para focarmos naquilo que é bom, não é para sermos... Deixa eu ver um termo legal aqui, porque estamos ao vivo. Não precisa ser bobo da corte. Não é disso que Jesus está falando. Não é ser bobo da corte. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que legal. Corta meu braço aí. Não. É a maturidade para lidar com as lágrimas. As lágrimas. Já diria um escritor que eu gosto muito, chamado Ken Jar. Ele escreve que as lágrimas são as águas colhidas no poço da nossa alma, que escorre pelos olhos. Bonito, hein? Bonito, hein? Vou falar de novo. As lágrimas são as águas colhidas no poço da alma, que escorre pelos olhos. Preste mais atenção nas suas lágrimas. Dê valor às suas lágrimas. Elas revelam a sua alma. O cristão tem problema com chorar. Aí fica com o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sabe lidar. Não, isso aqui é querer usar versículo para colocar as coisas debaixo do tapete. Nós vamos num velório. Nós temos a capacidade imatura de dizer para a viúva que acabou de perder o marido: irmã, fica tranquila. Ele está com Jesus. O choro pode durar uma noite, o seu, mas a alegria vem pela manhã. Não vai não. Ali no velório está a igreja, está o pastor. No outro dia pode ser que alguém ligue, mas depois de um mês essa mulher vai mexer nas roupas do marido do falecido. Na hora que ela abrir a gaveta, quem vai estar lá? A igreja vai estar seguindo o ciclo, as pessoas vão estar seguindo o ciclo de vida, ela vai estar diante da dor dela. E o choro que era para durar uma noite vai brotar de novo. Por isso que diante das lágrimas da nossa vida,
Nós precisamos deixar que elas corram pela face e encontrem o caminho do nosso coração. Porque quando nós olharmos para ela e encontrarmos o nosso coração, nós encontraremos o que é valioso para Deus. E quando encontrarmos o que é valioso para Deus, saberemos viver a vida que Deus quer que a gente viva. Está doendo? Está chorando? Permita-se ao silêncio e à solidão e examine as suas lágrimas. Não reclame. Chore mesmo. Pastor, mas será que é punição divina? Não. Pastor, será que é maldição? Macumba? Não! É humanidade. Você é gente. Bem-vindo à realidade da vida. E quando nós encontramos essa maturidade, nós somos capazes de fazer isso aqui que Pedro escreveu. Sobretudo, acima de todas as coisas, inclusive das suas lágrimas, amem sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu suponho que a Daiane não combinou com a Fabiana, mas elas leram o mesmo versículo de abertura. Não sei se vocês repararam isso. Não julgueis uns aos outros, tal. Nós temos muita dificuldade com esse texto aqui. O amor cobre muitíssimos pecados. Nós queremos ver as pessoas prostradas, arrependidas, em nome de Jesus, libertas dos seus pecados. Mas nós não queremos amar. Nós queremos que Jesus ame. Nós não. Por quê? Porque se nós não sabemos lidar com a nossa dor, Deus me livre de suportar o erro do outro ou a dor do outro. É por isso que a murmuração é um veneno. Essa janela precisa ser fechada hoje, em nome de Jesus. E aí ele continua: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam à igreja. E fico mais feliz que até hoje, graças a Deus, ninguém falou: pastor, viu quem veio na igreja? Você viu fulano? Viu ciclano? Graças a Deus, nunca ninguém me falou. Estamos num bom caminho de recepção. Mas sejamos hospitaleiros como igreja, acolhedores a tudo e a todos, acolhedores. E que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros e não a si mesmo. Servir aos outros e não a si mesmo. A murmuração nos faz egoístas, egocêntricos, ególatras, eu digo. O amor, a espiritualidade, a sensibilidade às lágrimas nos coloca à disposição do outro. E aqui recorro a um conselheiro que constantemente tenho conversado, Rubem Alves. Que cara que dá uns conselhos bacanas. E não é psicografia, essas coisas não, irmãos, é livros. Um professor meu no seminário me disse uma coisa e eu falei: é verdade. Ele falou assim: os livros são os melhores conselheiros, porque a hora que você precisar eles estão ali. É verdade. E aí eu recorro a Rubem Alves, que ele me escreveu uma coisa assim: o melhor remédio para tratarmos um depressivo é encher ele da dor dos outros. Eu falei, vou ler de novo, porque Rubem Alves foi psicanalista, pastor, presbiteriano, escritor, poeta, liberal, herege, e é por isso que eu gosto dele. O melhor remédio para tratar um depressivo é enchê-lo
das dores dos outros. Aí eu fiquei mastigando aquilo uma tarde. Falei, se o cara já está mal, eu encho ele da dor do outro, eu mato. E aí eu me lembro do Clóvis de Barros, um filósofo que eu gosto muito também. Ele falou assim: o cara já escreveu, você só tem que entender. Aí eu sentei lá no meu escritório, eu vou entender esse negócio. Aí, como assim? Eu vou colocar, ele vai morrer. O cara já escreveu, você só tem que entender. E aí quando eu fui para esse texto, eu falei, eureka. Quando nós partilhamos, é quando nós doamos, e quando nós colocamos a dor do outro, as feridas do outro como prioridade de cura, de restauração, é que nós somos curados. Porque se nos chamamos cristãos, nós temos que imitar a Jesus de Nazaré. Porque Ele deu a vida para que nós pudéssemos viver. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que nós somos como tesouros em vasos de barro, tal, porque esse poder que atua em nós não seja para a nossa glória. E lá no final ele vai falar assim, ó, porque em nós atua a morte, para que em vocês atue a vida. Eu falei, Rubem Alves tinha razão. Mas se nós estamos reclamando, o outro, para mim, é problema dele. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a enfrentar os seus piores dragões. Porque os problemas da nossa vida são como dragões, no fundo da caverna, e nós do lado de fora. Nós só escutamos os barulhos e as labaredas de fogo. Você fala assim, eu não vou entrar nesse negócio não. Os nossos problemas são assim. Nós somos assim. E aí as pessoas passam, e aí vamos lá fazer alguma coisa, vamos servir o outro, não posso, estou com um dragão para administrar aqui. Bora viver, não posso, tem um dragão para administrar aqui. Vamos para a vida, eu tenho um dragão para administrar aqui. Jesus passa e fala assim, vamos viver, você fala, Jesus, gostaria muito. Mas eu tenho que sepultar aqui meu pai e tal. E Jesus fala assim, ó, deixe os mortos sepultarem os seus mortos e venha viver. Eu quero te convidar hoje a entrar na caverna, olhar para o dragão, e na hora que você olhar para o dragão, você vai ver ele se transformando numa princesa linda, e para outra banda, num príncipe lindo. Para a banda do meio, estou brincando. Aí, então, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o seu problema não é para te matar. Você será capaz de glorificar a Deus pela dificuldade, pelo problema, e o que Ele proporcionou de crescimento para você, o que Ele proporcionou de espiritualidade para você, o que Ele proporcionou de chão da vida para você, e quem você tem se tornado a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. E aí você vai falar assim, putz, e eu pensando que era um dragão do mal. Porque todas as coisas cooperam para que o caráter de Cristo seja forjado em cada um de nós que amamos a Jesus. Concluindo, eu quero te chamar a agradecer. Eu quero te convidar à insanidade de olhar para o seu problema e olhar para o alto e dizer, obrigado por esse dragão, Senhor. Mas você não vai fazer isso porque eu estou falando.
E você só vai fazer se você entender que deve fazer. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu queria orar com você. Eu queria orar por você. Eu queria orar por esse dragão. Por isso, eu te convido a sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. E nós vamos cantar juntos. Enquanto o louvor canta essa canção, nós vamos colocar diante de Jesus esse dragão que tem às vezes tirado o nosso sono, a nossa paz, e inclusive aberto a janela da murmuração, provocando veneno nas nossas almas e matando a nossa vida. Nós vamos fechar essa janela hoje em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos por tudo isso. Venha. Diante da dor, diante da incerteza, de uma possível solução para o que está te afligindo, eu quero convidar você a dizer: Jesus, em gratidão eu canto a Ti. E canto porque pode ser que esse problema não seja solucionado, mas que ele me torne parecido contigo, e que através do que eu estiver vivendo, o Senhor seja glorificado. Feche seus olhos. Enquanto nós cantamos essa canção, coloca diante de Jesus. Coloca mesmo. Diga para Ele o tanto que isso está doendo. E peça para Ele te ajudar a não mais reclamar, mas ser grato por tudo que Ele tem feito. Deixa essa canção falar com você. Cante. Em gratidão eu canto a Ti. Chore. Com coração. Derrame as suas lágrimas diante do altar do Senhor. Adorar. Coloque para fora alma está tudo aquilo que está te afligindo. Junto a Ti. Deixa fluir. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti. Com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que saiu do seu lugar aqui essa noite, Jesus, com a sua dor, com os seus dragões. E nós oramos e apresentamos diante do Teu altar de graças, pedindo: ilumina
com a luz do Evangelho, Senhor, a alma de cada um, o coração de cada um, para que todo o veneno de murmuração seja dissipado, as ervas daninhas da amargura sejam arrancadas das nossas almas e dos nossos corações, que sementes de gratidão, de bons olhos, de bons pensamentos sejam plantados no jardim da nossa alma, que produza frutos, flores que embelezam todo o nosso corpo, e que possamos tocar nas pessoas com essas flores, tocar na vida dos que estão à nossa volta com essas flores, com o aroma suave do Senhor da esperança. Obrigado, Senhor. Ser com cada um desses irmãos que estão aqui. Nós oramos juntos. Eu oro em favor de cada irmão, de cada irmã, pedindo: alcança com tua graça, vem com tua luz sobre esse problema, sobre essa amargura, sobre essa ferida, sobre essa decepção, sobre essa causa sem solução. Senhor, nós não pedimos que tudo seja resolvido, mas que seja feita a tua vontade, que nosso coração seja iluminado nela, para agradecer, jubilar e te louvar, e sermos capazes de amarmos uns aos outros sinceramente, no amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado aí, querido. Diga para ele não desanimar. Em gratidão eu canto a ti. Cante, cante. Com coração erga sua voz. venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor? Que daremos, Senhor? Por tudo quanto deste a mim. Obrigado, Senhor. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que Cante. darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Uma salva de palmas. Fala do Senhor, senhora.